O quarto de milha foi a primeira raça de cavalos desenvolvida na América. A origem da raça remonta à era colonial nos estados da Carolina e Virgínia. Por lá, há mais de 300 anos atrás, as corridas eram o esporte principal. Elas eram feitas nas ruas das vilas e pelas estradas dos campos, perto das plantações. Raramente esses cavalos corriam mais que um quarto de milha, 402 metros. Dessa forma, receberam o nome familiar de quarto de milha. Os cavalos que originaram o quarto de milha vieram da Arábia e Turquia, raças trazidas para a América do Norte pelos exploradores e comerciantes espanhóis. Garanhões eram escolhidos, cruzados com éguas que vieram da Inglaterra em 1611. O cruzamento produziu cavalos compactos, com músculos fortes, podendo correr distâncias curtas mais rapidamente que qualquer outra raça. O uso do cavalo quarto de milha foi intenso. Quando o homem começou a mudar para o oeste, ele levou o cavalo quarto de milha para o ajudar na conquista e colonização do continente. Com o tempo da colonização dos Estados Unidos, aliás, um dos únicos países que foi colonizado na base dos cascos de cavalos, houve a influência anglo-saxônica na sua colonização. Os cavalos foram se cruzando e os hábitos dos ingleses foram se perpetuando nos locais. Como um aspecto esportivo, foram surgindo os prados, as canchas. Os ingleses, como todos conhecem, eles têm o costume de fazer os prados redondos ou ovais. Mas, devido às dificuldades, às matas, às florestas, essas canchas eram feitas em linha reta e normalmente numa distância onde a vista alcançasse. A unidade métrica, o sistema de medida deles era a milha, e eles escolheram para tanto uma medida onde a vista alcançasse, ou seja, um quarto da milha. Ele foi adotado pelos rancheiros e vaqueiros como o melhor cavalo para montaria e trabalho com o gado, pois ele conseguia sentir o rebanho. O cavalo quarto de milha se estabeleceu no sudeste dos Estados Unidos durante o século XIX. Esse animal ele servia tanto para o trabalho no dia a dia, na colonização, e nos fins de semana ele era aplicado no esporte. Aí a origem da palavra e do cavalo quarto de milha. Pessoas das mais diferentes profissões e níveis econômicos tornam-se anualmente possuidores de cavalos quarto de milha registrados. Assim como muitos outros, estes novos donos aprendem na primeira vez que verificam o desempenho deste cavalo que nenhuma outra raça existente poderia superá-lo. Um dos motivos do crescimento do quarto de milha no território nacional é a sua versatilidade. Ele é considerado o animal mais versátil do mundo e, com isso,
ele é utilizado em vários tipos de prova, como corrida, apartação, laço de bezerro, tambor, baliza, maniabilidade, rédea e outras provas que ele faz com grande perfeição. Então é um cavalo que tem um arranque muito rápido, uma estrutura muscular muito grande que facilita justamente esse arranque muito rápido dele e que, consequentemente, vai ajudar nas paradas, nas viradas, que em função da estrutura que ele tem, ele vai poder virar muito mais rápido e parar com muito mais força em função dessa musculatura que ele tem. O cavalo quarto de milha é inteligente, com determinação, pisa firme, desta forma ideal para longas cavalgadas. Sua postura permite que se mova rapidamente em qualquer direção, iniciando, parando e virando com a agilidade e balanço de um gato. Prova de baliza é um excelente teste de velocidade e manobra do cavalo, que deverá passar entre as 6 balizas sem derrubá-las, na ida e na volta, em máxima velocidade, sem derrubar qualquer baliza. O cavalo quarto de milha dá uma das mais excitantes exibições. É uma prova de precisão ao cronômetro. Precisa de um cavalo muito habilidoso e de muita velocidade, que ele consiga, ao mesmo tempo, estar correndo e trocando de mão em pé sem que isso atrapalhe o desempenho dele na prova. Conformação. Os juízes da competição de conformação baseiam suas decisões na estrutura, tipo, músculos, aprumos, livre de qualquer herança imperfeita, e a maneira em que o cavalo se movimenta, pois esses são os fatos fundamentais requeridos de um bom cavalo. Pontos premiados aos cavalos em competição de conformação refletem em créditos aos pais, garanhão e égua. Adiciona muito ao valor de seus potros, aumentando imensamente seu próprio valor. Prova de Western Pleasure. Prova de Western Pleasure consiste em passo, trote e galope. Julga-se pela performance e conformação do cavalo, com rédeas razoavelmente soltas, sem repressão exagerada. A suavidade nos movimentos são fundamentais. No final da competição, é pedido aos cavaleiros para que recuem seus animais, avaliando sua suavidade e sensibilidade. Prova de 3 tambores. Esta prova tem sido recebida em todas as partes do país com explanação fácil de entusiasmo. A corrida dos 3 tambores é uma prova de precisão ao cronômetro. É preciso o cavalo precisa estar muito bem flexionado, porque ele vai vir em grande velocidade para contornar aquele tambor. Quer dizer, teoricamente seria uma prova de muita velocidade que, volto a dizer, precisa da estrutura de um quarto de milha para ele poder aguentar aquela virada em alta velocidade no tambor, que a estrutura muscular dele vai ajudar muito isso. Prova de rédea. Serão usadas uma das 6 pistas aprovadas pela Associação Brasileira de Quarto de Milha. Cada competidor executará o percurso exigido por sorteio anteriormente ao evento, separado dos demais.
O cavalo deve ser conduzido pelo cavaleiro e com todos os seus movimentos controlados intencionalmente, sem aparentar resistência, completamente sob comando. É dado crédito para a suavidade, astúcia, postura, agilidade, segurança e ritmo ao executar as manobras. As manobras são 6. Círculos com controle de velocidade, spins, giros de 360 graus, troca de mãos, esbarros, rollback, que são mudanças de direção a 180 graus, e recuos. Cada manobra do percurso terá pontuações e penalidades de acordo com o regulamento da Associação Brasileira de Quarto de Milha. Com relação à prova de rédea, talvez seja uma das provas que exija mais habilidade física do cavalo quarto de milha, porque é uma prova que a gente encontra grandes velocidades, baixas velocidades, paradas fortes, spin, que são manobras que você exige fisicamente do cavalo e mentalmente, quer dizer, você precisa ter um cavalo que tenha uma conformação muito boa, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma cabeça muito boa para receber o treinamento. É uma prova bastante técnica, seria o adestramento do cowboy, e não menosprezando as outras modalidades, mas rédea é a base de tudo, quer dizer, o dia que você souber treinar um cavalo de rédea, para você sair para qualquer outra modalidade fica muito mais fácil. A diferença básica do cavalo quarto de milha está justamente na versatilidade do animal. Ele serve para tudo. É um animal que serve para levar a criança na escola e para competir em provas de velocidade, em provas de cronômetro, em provas técnicas. Enfim, o quarto de milha, ele é o animal mais versátil do mundo. Ele tem uma conformação extremamente equilibrada para que tenha arranque, então a velocidade é favorecida na curta distância. Ele tem uma docilidade que propicia a criança montar. Ele tem uma composição, um equilíbrio total de seu corpo que favorece para todas as modalidades que se queira fazer em esportes. E também nós temos uma participação muito grande que se constitui uma diferença básica, não em si só no cavalo, mas na raça, que é a única raça que possibilita a família toda participar. Nós temos casos de mães, filhos e pais que competem dentro de uma mesma prova. Isso faz uma integração muito grande dentro do lar, dentro da família brasileira. O aumento da popularidade do cavalo quarto de milha em esportes é notável, especialmente em corridas em pistas. Assim como na era colonial e dos tempos do Oeste, são nas reuniões organizadas das pistas, que atraem milhares de pessoas anualmente, que as corridas curtas estão ganhando suporte. O cavalo quarto de milha teve seu começo como cavalo de corrida. Nos 350 anos desde sua origem, e enquanto estava subjugado ao trabalho do rancho, ele tem retido sua habilidade de limpar o pó do nariz dos cavalos de qualquer outra raça, partindo parado até 1/4 de milha, 402 metros. Mas para gerações depois da era colonial, os cavalos velozes para distâncias curtas de corridas tinham sido levados para pistas de mato e piqueniques de campo.
Começando em 1940, corridas de cavalos quarto de milha capturaram rapidamente a atenção dos que gostam dos esportes dos reis. Na era da propulsão a jato, criadores de cavalos de corrida e admiradores das pistas outra vez retornaram-se aos cavalos quarto de milha para fazerem suas apostas. Há 20 anos que a BQM foi criada e que a raça foi introduzida no Brasil, o quarto de milha só vem crescendo. E a sua comercialização é de uma liquidez total. Ou seja, nós temos um grande número de leilões, em torno de 20 leilões por ano, onde temos uma comercialização na faixa de 1.500 a 2.000 animais. E esses animais são facilmente comercializados. O valor médio de uma cobertura está em função, como eu disse anteriormente, da produtividade animal. Tem animais que produzem animal com formação. Então eles têm uma progênie. Progênie é aquilo que o animal produz com um padrão específico. Tem animais que têm progênie para conformação. São animais que realmente transmitem, têm a capacidade de marcar presença em qualquer que seja a tropa onde ele vai apadrear essas éguas. Então isso daí é que faz com que a cobertura tenha um valor menor ou maior. E também, como em todos os mercados, é uma lei de oferta e procura. Quando existe uma maior procura por uma determinada linhagem, o garanhão é um só. A inseminação artificial é permitida apenas a fresco, não é permitido que se faça o congelamento de sêmen. Isso faz com que a cobertura tenha um valor real maior ou menor. Ela não é aleatória, ela está em função da capacidade do animal transmitir os seus genes para uma determinada especificação, para uma determinada especialidade. O animal quarto de milha, nós temos animais que são completos. Nós temos animais que produzem animais de corrida, ao mesmo tempo esse animal vai para uma pista de conformação, acaba ganhando. Nós temos animais que vão para uma pista de trabalho, corrida e conformação e ganham. Então, os senhores não podem imaginar como é difícil nós fazermos um cavalo que seja especializado em várias modalidades de provas. Daí, os senhores podem pensar num valor que não é que ele seja exagerado ou custar tanto, é que ele tem o seu valor intrínseco real. Isso em função da sua capacidade de ser um animal versátil ou não. O cavalo quarto de milha é maravilhoso pela sua conformação ideal, que lhe dá graça sem igualdade, e pelo seu movimento. A cabeça do cavalo quarto de milha
reflete inteligência viva. Isto é por causa de sua pequena e curta cabeça, com orelhas pequenas, e pela grande separação de seus olhos dóceis, narinas largas e boca firme. O mais curioso da raça, ao meu ver, é o seguinte: normalmente um cavalo acaba ficando velho. Então é muito comum nós termos uma procura intensa pelo cavalo velho, o cavalo de idade. E por que essa procura? Porque tem um ditado que diz que cavalo velho para crianças e cavalo jovens para jovens. Nós não podemos de forma nenhuma colocar um cavalo novo na mão de uma criança, que isso traria alguns problemas de risco. No entanto, é curioso na raça que tanto o cavalo mais novo tem um valor alto, como o mais velho acaba tendo um valor às vezes maior do que o próprio cavalo mais jovem.